Fala fiel, bem-vindos a mais um vídeo do canal Timão na Teoria. Meu nome é Diego Parente, estamos aqui para acompanhar e comentar sempre que possível a entrevista coletiva de Vitor Pereira, que deu uma longa entrevista coletiva. Então vamos acompanhar e aí fazer algumas observações sobre o que o Pereirão falou sobre esse jogo histórico de hoje, Corinthians 3, Fluminense 0. Bora lá, galera, acompanhar essa coletiva. Vitor, Marina Buffon, da Gazeta Esportiva, se quiser beber a sua água que você está... Eu vou vendo. Obrigado. Primeiro, parabéns pela classificação à final. Se pudesse falar sobre o sentimento, né, da sua primeira final comandando o Corinthians. E segundo, também fazer uma breve análise do jogo, por gentileza. Obrigada. Portanto, boa noite a todos. Eu queria, antes de começar a falar da minha equipa, queria elogiar o trabalho do Diniz, porque eu já lhe disse a ele pessoalmente, tive que ir para o Brasil para ver uma forma de jogar que nunca tinha visto na minha vida. Nunca tinha assistido a uma forma de jogar tão particular, com qualidade, independentemente do resultado. Hoje defrontamos, de facto, uma equipa muito bem trabalhada, que gosta de bom futebol, e elogiar o trabalho deles, o trabalho do treinador e o trabalho dos jogadores, porque de facto tem a minha admiração. A forma como eles jogam é de facto uma forma bonita de se ver. Depois, assim, este tipo eu jogar contra o Fluminense exige níveis de concentração altíssimos, muita motivação. Essa motivação foi-nos dada pela nossa torcida, que é fantástica e merece de facto todos os elogios. Não vou elogiar muito, senão depois sou criticado por elogiar também. Mas obrigado, muito obrigado à nossa torcida, muito obrigado a todos os nossos torcedores espalhados pelo Brasil e por todo o mundo. Jogo difícil. Eu penso que nós fizemos de facto. Agora é hora de elogiar os meus jogadores. Foram excepcionais. Entenderam muito bem que iam defrontar um adversário muito difícil, em que ao mínima tínhamos que estar sempre muito compactos, muito agressivos na zona da bola e depois explorar bem as oportunidades que tivemos, circular bem, ligar corredores, e eles fizeram isso tudo, entenderam muito bem o adversário e fizemos um jogo. Eu acho que fizemos um jogo muito conseguido, consistente, e merecemos esta passagem à final. Vitor. Pessoal, aí o Vitor inicia a entrevista coletiva elogiando o trabalho do Fernando Diniz, que eu sinceramente acho também espetacular. E olha o que ele disse, né, que precisou vir ao Brasil para conhecer um tipo de trabalho que ele não tinha conhecido em lugar nenhum. Então, dá a ideia de como o trabalho do Diniz é extremamente original, né? Então, realmente é um tipo de futebol muito específico, muito peculiar, muito bonito e muito eficiente, porque o Diniz consegue fazer trabalhos que às vezes não são trabalhos campeões, mas que conseguem atingir um nível de futebol alto em pouco tempo. O Diniz chegou no Fluminense já com a temporada iniciada, né? E conseguiu fazer já a equipe em poucos meses ter esse grau de evolução, né? De competitividade, de brilhantismo. Então é de se admirar. Eu acho que o Fernando Diniz realmente é um técnico muito original e que infelizmente às vezes não tem tempo. Imagina um cara desse treinando um time 3, 4 anos. Se em poucos meses ele consegue fazer isso que ele já faz, imagine aí com tempo de trabalho, com maturidade, com jogadores que entendem, né, toda a mecânica, o funcionamento do time. Ia ser demais, cara, ia ser demais. E eu espero muito que o Vitor Pereira continue no Corinthians na próxima temporada. Eu acho que a continuidade é extremamente importante. Mais à frente ele vai responder sobre a permanência dele ou não no Corinthians. Ele dá uma resposta muito interessante. Mas eu acho assim que no futuro, sabe, eu acho que o Corinthians poderia dar uma oportunidade, por exemplo, ao Diniz. Eu acho os trabalhos dele assim fantásticos, futebol em estado puro. E ele também elogia os jogadores, né? O Vitor Pereira às vezes é duro com os jogadores, às vezes especificamente com um ou outro, e ele fez questão de elogiar, porque realmente os caras entregaram mesmo muito hoje, tanto na parte técnica, no jogo jogado, como na entrega, no comprometimento, na raça. Os caras entregaram tudo mesmo hoje, não tem nenhuma reclamação sobre nenhum jogador. Todos os jogadores jogaram demais.
Você vai falar muito do jogo ainda, eu vou fazer uma pausa para te perguntar sobre a negociação da tua renovação. Porque é o seguinte, você já falou muitas vezes que quer esperar até o fim da temporada, mas é quase unânime de que para o clube seria um baita prejuízo esperar até o fim da temporada para começar a planejar 2023. Acho que você vai concordar com isso. Então, diante disso, pensando no prejuízo que isso pode causar ao clube, você não pensa em antecipar um pouquinho essa sua resposta? Você trabalha com algum prazo um pouquinho mais curto por causa desse planejamento para 2023? Pelo respeito que tenho à torcida, pelo respeito que tenho ao clube, tenho que o fazer. Tenho de facto de antecipar, tenho que definir a minha vida e com certeza isso vai acontecer. Não, uma conversa que tenho que ter uma conversa com o presidente, tenho que ter uma conversa com a família, tenho que perceber também como é que... Porque isto é assim, hoje se perdemos... Atenção, futebol não é... Hoje se perdemos, disparavam aí críticas, portanto... O futebol é assim, estou a tentar encontrar o timing certo, mas vou antecipar porque por respeito ao clube tenho que antecipar isso. Está bem? E aí, pessoal, ele fala sobre a permanência dele ou não, né? Ele ainda não definiu essa situação, já tem falado sobre isso em várias entrevistas. Eu acho extremamente importante que o Vitor continue. Eu acho que a continuidade, já falei há pouco, a continuidade de um trabalho faz muita diferença. Uma coisa é um time com um trabalho recente, outra coisa são os jogadores que sabem exatamente o que fazer dentro do sistema de jogo, as movimentações, todas as exigências táticas, as funções de cada um dentro de campo. Isso faz muita diferença, cara. Tempo de trabalho, evolução, né? O futebol brasileiro é sempre muito apressado, muito precoce, o cara passa 10 jogos e é demitido. Então o futebol, cara, é entrosamento, é amadurecimento. Então todos os trabalhos que chegam num alto nível de competitividade, enfim, num alto nível de futebol, são trabalhos que, né, têm tempo, né, de formação, de maturação, de desenvolvimento. Então é muito importante que o Corinthians tenha essa continuidade no trabalho técnico. E eu espero que o Vitor Pereira fique, cara. Mas ele já deu pelo menos uma notícia importante, que essa definição não vai ser no final da temporada. Ele vai dizer antes ao Corinthians, para que o Corinthians se prepare. Então, caso ele fique, ótimo. Então, caso ele não fique, ele precisa dizer, porque o Corinthians precisa encontrar um outro técnico para fazer o planejamento para a temporada seguinte, para a próxima temporada, inclusive em relação à contratação de jogadores, né? Para a próxima temporada, para fazer todo esse planejamento e para também já fazer uma pré-temporada, como o Vitor Pereira não fez, né? O Vitor Pereira não fez a pré-temporada e isso faz com que o trabalho demore mais a se estabelecer. Então o Corinthians precisa dessa resposta realmente do Vitor Pereira o mais rápido possível para poder começar o planejamento para o ano que vem. Vitor, aqui. Boa noite, Gabriela Sena da Identidade Corintiana. Parabéns pela sua classificação. Futebol é decidido no detalhe, portanto, qual detalhe é necessário aprimorar na sua avaliação nesse um mês todo de trabalho antes do primeiro jogo contra o Flamengo? Antes do Flamengo ainda vamos ter tanto jogo pela frente e jogo em que também temos que ganhar, não é? Nós temos que ter a intenção de ganhar e de lutar pelo... Não chega a focar na final. Agora, cada adversário tem as suas características. O Flamengo é uma equipa diferente, né? Quando chegar à altura, eu espero é ter ali uns dias para poder preparar bem o jogo. Sinceramente é isso que eu espero, porque quando há alguns dias para preparar o jogo, tudo se torna mais, para mim, mais claro, mais simples de passar a ideia, mais simples de mostrar claramente aquilo que é o adversário. Portanto, esta é a grande dificuldade de trabalhar no Brasil. Muitas vezes o que nós mostramos do adversário é em vídeo e não conseguimos preparar no treino. Quando o conseguimos, as coisas são diferentes, porque eu sou um treinador de treino, eu sou um treinador do terreno. Não vejo, consigo facilmente ou rapidamente tirar a radiografia ao adversário, mas depois é preciso transmitir aos jogadores, é preciso trabalhar isso. Quando temos tempo para trabalhar, mais fácil. Quando não temos, só por imagens não é fácil. Eu espero ter um bocadinho de tempo para trabalhar esse jogo e vamos com certeza preparar esse jogo. Esses dois jogos, não é? Esses dois jogos. O Corinthians joga contra o Flamengo a final da Copa do Brasil nos dias 12 e 19 de outubro. Ou seja, tem quase um mês até lá. E eu acho isso importante porque o Flamengo é um time mais maduro, né? Joga junto há muito tempo e o Corinthians precisa
também de uma preparação para ir cada vez mais se entrosando, né? Evoluindo. Então esse mês de trabalho vai ser extremamente importante. Porém, não esqueçamos, tem o Campeonato Brasileiro no meio do caminho e a gente precisa ir pontuando no Campeonato Brasileiro para que a gente fique dentro dos classificados para a fase de grupos da Libertadores. Então o Corinthians não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro nesse momento. Então todas as perguntas já são mirando a final da Copa do Brasil, que vai acontecer somente daqui a um mês. O Corinthians precisa evoluir enquanto time, mas precisa demonstrar essa evolução nos jogos do Campeonato Brasileiro. O futebol brasileiro é assim, são vários campeonatos ao mesmo tempo e não há muito tempo para comemorar essa classificação, não. O Corinthians precisa manter a guarda alta, sabe? Manter o foco no Campeonato Brasileiro para que a gente evolua enquanto time e não perca pontos, né, que deixem a gente distante ali da fase de grupos da Libertadores. Boa noite, Vitor. Guilherme Moraes, da Central do Timão. Primeiramente, parabéns para mais uma classificação aí, para a final agora da Copa do Brasil. Vitor, eu gostaria que você comentasse primeiro a questão das últimas partidas do Corinthians dentro da Copa do Brasil na Neoquímica Arena. A atmosfera, tudo que faz. O Corinthians tem feito grandes jogos. E também gostaria que você comentasse sobre a preparação para enfrentar uma equipe e anular totalmente o Paulo Henrique Ganso, o Jair Mancano e, claro, a saída de bola da equipe do Fluminense em boa parte do jogo. Em boa parte do jogo. Agora finalizou bem, em boa parte do jogo. Há momentos eles colocaram-nos dificuldades. Uma equipa, mais uma vez digo, trabalho excepcional do Diniz. Trabalho excepcional do Diniz, para mim, uma forma de jogar que, se não for entendida, cria muitos problemas. Nós controlamos, pressionamos, um jogo diferente do jogo que fizemos lá, porque em casa deles não conseguimos pressionar, também não conseguimos trabalhar o jogo, preparar o jogo da mesma forma. Desta vez preparamos o jogo para ser pressionantes, para lhes tirar a bola, para termos mais bola e para sermos mais incisivos em termos de ataque. E foi o que aconteceu, correu bem, e estou feliz pela torcida, estou feliz pelo clube, pelo presidente e por toda a gente que, à volta do presidente, toda a gente que nos apoia, e estou feliz pelos jogadores, não é? Pelos jogadores que mereceram muito esta final. Agora como costumamos dizer no futebol, as finais não são para jogar, são para ganhar. Portanto, temos que nos preparar para as dificuldades e acreditar no nosso jogo, acreditar que é possível. Boa noite, Vitor. Daniel Soares, Bate-Fundo Esportivo. Um cenário parecido com o que foi na Libertadores. O Boca Juniors você enfrentou na primeira fase muito bem, conseguindo uma vitória e um empate, e na fase no mata-mata, enfrentando novamente a equipe argentina com um time muito diferente do que foi na fase de grupos, conseguindo a classificação com muitos desfalques. Contra o Flamengo, na Libertadores, onde o Corinthians foi eliminado, também uma equipe muito diferente do que vem atuando hoje. Uma equipe mais montada, mais preparada e os desfalques recuperados. Você vê o Corinthians chegando mais forte do que foi na eliminação contra o Flamengo nas quartas de final? Eu acredito que o tempo e a possibilidade de estabilizar mais uma equipa, não é? A possibilidade de estabilizar mais uma equipa. Eu não sou o treinador para estar sempre a mudar de jogadores, não é? Para estar sempre a mudar. Eu só mudo quando sinto que é preciso mudar, porque a equipa está desgastada e não consegue dar resposta. Agora, quando temos um bocadinho mais de tempo para estabilizar as coisas, é claro que, e quando os lesionados voltam e estão disponíveis, claro que o nível de jogo eleva-se, não é? Sobe de nível. Agora, eu contra o Flamengo, eu vou fazer uma pergunta. Nós no Flamengo jogamos mal? Nós jogamos no Flamengo. Mano, mas o Flamengo fez um gol. Mais, né? Aquilo ali não é o no momento em que nós estamos por cima no jogo, em que nós estamos a ameaçar o golo, e eles acabam por fazer um golo com base naquilo que eles têm de melhor, não é? Que é quando o jogo se parte. Quando o jogo se parte, a bola entra nos homens da frente, e de facto eles têm muita qualidade, e ao mínimo erro acabam porque têm muita qualidade e acabam por fazer gol. Agora, fizemos um belíssimo jogo lá, até à expulsão. Depois, é claro, depois os últimos minutos, ou aqueles minutos em que jogamos com a menos, na casa deles, estádio cheio. Aqui uma primeira parte equilibradíssima, para mim, em que um erro, mais uma vez, foi penalizado com um golo. Na segunda parte entramos bem e acabamos. Quando levamos com o segundo golo, aí sim, aí quebramos, já falei sobre isso, aí quebramos animicamente, quebramos em termos de
da equipa se compactar e estar junta e estar em condições, e estar organizada para pressionar, e aí eles encontrando espaços. Agora vamos com certeza discutir a final. Isso é garantido. Vamos discutir. Não acredito sinceramente que vai ser uma coisa muito desnivelada. Vai ser uma final dura para nós e dura para eles, não tenho dúvida nenhuma. Isso aí é um recado importante, né? Eu acho que o Corinthians vem evoluindo e se essa tendência continuar, vai ser duro, mano. Não adianta que a gente dizer que o Corinthians é favorito, garantir que vai ser campeão. Não tem condição. Isso aí é uma parada fora da realidade. Eu acho que o que a gente pode atingir é o equilíbrio. É o equilíbrio. Eu acho que vai ser já uma grande vitória se o Corinthians conseguir igualar, fazer 2 jogos duros contra o Flamengo, saca? E aí eu acho que o Corinthians pode ter condição de buscar, se fizer jogos principalmente muito físicos, de muita intensidade, de muita pegada, como foi o jogo de hoje. O Corinthians imprimiu um ritmo de jogo muito forte contra o Fluminense. E o Flamengo é um time muito técnico, mas é um time mais cadenciado, gosta da bola, né? Esses jogadores de muita categoria gostam de jogar no espaço. Então o Corinthians vai ter que sufocar o Flamengo, amassar, ir atrás de todas as bolas, assim como fez hoje, marcar alto, não deixar os caras respirarem, como fez hoje. Eu acho que se o Corinthians fizer isso, né, dar esse desconforto ao Flamengo, pode ser que a gente consiga ir competindo nessa final e buscar o título. Vitor, tudo bem? Rodrigo Vessoni, do Portal Meu Timão. Falando com os jogadores, cada um tinha um sentimento. O Du, por exemplo, vai ser a primeira decisão. O Cássio já tem 9 títulos pelo clube, o Fábio tem 6. Eu queria saber para você, qual o seu sentimento de saber que chegou no futebol brasileiro e vai disputar uma final das 2 maiores torcidas do Brasil, o país inteiro vendo esse jogo. O seu sentimento como profissional de futebol, por favor. Eu já tenho muitas finais. Eu já tenho muitas finais mesmo. Já tenho muitas finais na minha carreira. Agora aqui é uma final especial porque não é fácil chegar ao Brasil sem pré-época, sem nada, apanhar o clube, apanhar isto tudo em andamento, começar a jogar o Paulistão e clássicos e pronto, e sem tempo para trabalhar, tentando sobreviver a maior parte do tempo a uma enormidade de lesões. E hoje começo a sentir que a equipa joga como eu quero. Hoje começo a sentir que, passado tantos meses, começo a sentir que a equipa morde, a equipa é agressiva, a equipa está mais ligada, está mais... E isto foi quando eu vim para o Brasil, vim com esta ideia, não é? Vim com esta ideia. Só que nunca tive a possibilidade de a trabalhar. Eu disse antes, se tiver um bocadinho de tempo, vocês vão ver, se os lesionados voltarem, vocês vão ver que o futebol melhora. A qualidade do futebol, tanto do ponto de vista defensivo como ofensivo, aumenta a qualidade. E pronto, e é o que está a acontecer, por mérito dos jogadores e por termos um bocadinho mais de tempo de trabalho. Bastam 2 semanas seguidas de trabalho que as coisas tornam-se diferentes. Foi o que não aconteceu durante meses e meses e meses que andamos aqui a sobreviver, não é? E pronto, é isso. Tudo bem, Vitor? Boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Me chama a atenção porque quando você foi contratado já com o campeonato em andamento, com a temporada rolando, você foi contratado com o objetivo de conquistar títulos ou tentar levar o Corinthians mais longe possível. E agora você tem a possibilidade de conquistar a Copa do Brasil. Mas neste percurso, você perdeu alguns jogadores lesionados ou até mesmo negociados. Você disse há pouco que o time agora entende um pouco mais. O elenco, a formação que começou hoje, é considerado para você o ideal para tentar ser campeão contra o Flamengo? Obrigado. É assim, eu não sou eu como os outros, eu não sou um treinador que tenho fixado em mudar sistematicamente a equipa. Eu não sou extraterreno, não vim de outro mundo, não é? Eu estou neste mundo já há muitos anos. Agora, se eu não estabilizo a equipa, é porque não tenho a possibilidade de estabilizar a equipa. É porque sinto que jogadores fundamentais, numa sequência muito curta de jogos, não conseguem dar resposta. Lesionam-se. E então, já expliquei isto muitas vezes. Este período de tempo
permitiu-nos estabilizar um bocadinho mais a equipa. Portanto, jogar, porque dá tempo para recuperar 5 dias, dá, não é? Quando temos 5 dias, mesmo 4 dias, consegue-se. Agora 3 dias com viagens, é quase impossível. 3 dias com viagens e perdendo a noite, muitas vezes perdemos a noite, não é? A noite do jogo, em viagem também, portanto, é impossível. E depois foram surgindo problemas, lesões importantes, jogadores importantes, o Maicon, o Paulinho, jogadores que podiam levar este Corinthians ainda para um nível superior, não é? Se tivesse tido a felicidade de contar com eles durante a época toda, sem dúvidas nenhuma. Vitor, aqui no canto, primeiramente boa noite, Henrique Guilhote da Vável Brasil. Eu gostaria de parabenizar você pela classificação de hoje e eu gostaria de falar também sobre o desempenho da equipe. A equipe hoje, mesmo dominando a maior parte do jogo, não estava conseguindo concluir as chances de criação em gols. Teve finalizações com o Yuri Alberto, com o Roger Guedes, e só foi acalmar a torcida e acalmar também a própria comissão e os jogadores ali no final com os gols que saíram com o Juliano e contra o Felipe Melo. Como é que você trabalha para evoluir essa questão da equipe e também para tornar esse problema menos recorrente, que aconteceu também no Morumbi, no último jogo onde o Corinthians merecia uma melhor sorte nas chances que teve, mas agora novamente teve chances e acabou não sofrendo, mas poderia ter sofrido com uma vantagem mínima. Verdade. É assim, o que nós estamos a conseguir neste momento é criar muitas situações de finalização. Naturalmente, errar é humano, não é? Errar é humano, às vezes não decidimos da melhor forma, mas no São Paulo na minha opinião, podíamos ter saído lá com uma vitória, porque tivemos de facto várias ocasiões para finalizar. Hoje rematamos muito a baliza, muito. Trabalhamos finalização todas as semanas, pelo menos 2 dias por semana, trabalhamos especificamente a finalização. A chegada na área, como é que devemos aparecer, em que zonas devemos aparecer, e trabalhamos muito isso. Mas depois é o momento, a questão da finalização é o momento da equipa. Se a equipa estiver confiante, se o jogador estiver confiante, a bola entra de qualquer forma. Quando não está, quando estão mais ansiosos, as coisas não acontecem. Eu acredito sinceramente que vamos fazer daqui até o final, vamos estar bem, vamos competir, vamos amealhar pontos e vamos conseguir aquilo que a nossa torcida há muito tempo espera. Eu espero aquilo que mais me motiva é dar uma alegria à nossa torcida, sinceramente. Vitor, boa noite, parabéns pela classificação. Você já disse em uma das suas respostas que vai discutir, vai competir com o Flamengo na final, vai ser um jogo bastante disputado, mas você é muito sincero e dentro dessa sua sinceridade avalia futebol de uma forma muito verdadeira, e a gente sabe que há um holofote muito grande em cima do Flamengo no futebol brasileiro. Dentro de todo esse cenário do Flamengo, do elenco do Flamengo, do poderio financeiro do Flamengo, há favorito nessa final, na sua opinião, Vitor? Pelo orçamento de certeza absoluta que o Flamengo, não é? Pela quantidade de jogadores, que já ganharam títulos, acredito que não há dúvida nenhuma que eles provavelmente estão em vantagem. Agora, o futebol é o futebol. O futebol vamos esperar. Eu não quero estar aqui a fazer promessas porque eu não sou muito dessas. Agora que vamos competir, vamos. Isso garanto. Não sei se ganhamos ou não, mas vamos competir. Isso é garantido. Vamos ver. Vamos esperar. Boa noite, Vitor. Júnior Venezi. O Yuri Alberto, quando foi substituído, ele te deu um abraço tão forte que você até saiu do chão. Eu queria que você comentasse sobre a sua relação com o camisa 9 do Corinthians e também da importância dele dentro do clube. O Yuri, ele que me desculpa na cantação, que eu, quando digo isto, é um animal. Tem uma... Aliás, nós temos ali 3 ou 4 que são animais que conseguem correr quilómetros e quilómetros e quilómetros. Eu acho, às vezes, não sei como é que é possível. Ele já na parte final do jogo sai na profundidade, depois vem pressionar, depois sai na profundidade, depois vem pressionar. Ele tem 21 ou 22 anos, ainda está numa fase em que vai evoluir, a ganhar maturidade em determinados aspectos, mas é um animal que desgasta os zagueiros adversários, desgasta completamente. E hoje voltou a fazê-lo. Já tinha feito no São Paulo, hoje voltou a fazê-lo. Começou a perceber
melhor os movimentos que nós pretendemos e começou a perceber melhor as características dele, aquilo que ele pode dar ao grupo, e desgasta porque vai uma, vai duas, vai três, vai quatro, vai cinco, e no fim continua a ir. Isso não é fácil. E depois tem outro aspecto que eu gosto muito nele, é coletivo. É aquele, às vezes até falta-lhe aquela coisa do atacante que só quer fazer gol e não, assiste. Portanto, não há dúvida nenhuma. Levou um tempo. Agora, o que é que nós pensamos do Yuri? O Yuri, antes, quando ele veio, tem que começar logo a render sem estar ligado com ninguém. Não é? Ele chegou sem estar ligado com ninguém, naturalmente. As conexões entre eles precisam de tempo. Ele neste momento está muito mais, percebe muito mais aquilo que nós pretendemos, o que é que os outros jogadores também estão à espera dele, e neste momento é um jogador fundamental para nós. Vitor. Cara, é impressionante ver o Yuri jogar assim, né? Principalmente para quem gosta do jogo além da bola, né? Às vezes a gente só percebe o jogador quando ele está com a bola. E o Yuri Alberto, ele chama muito a atenção com bola e sem a bola. Ele é muito veloz, ele tem algumas características assim que às vezes nem são características de centroavante. Ele é muito veloz, ele marca o tempo inteiro, ele é ambidestro. E o Yuri, ele inferniza a zaga com a bola e inferniza a zaga sem a bola. Ele corre demais, a marcação que ele impõe à equipe adversária é muito forte. Porque futebol, cara, hoje em dia é muito físico e é o que eu sempre digo. O sistema defensivo começa nos atacantes. A primeira linha defensiva é a linha de ataque. Então, os atacantes também têm funções defensivas. E nesse aspecto, o Yuri Alberto é exemplar. Ele inferniza a vida dos defensores adversários e atrapalha a saída de bola da outra equipe. Isso faz com que a gente consiga tomar a bola e construir as jogadas já no campo de ataque, porque essa primeira linha defensiva do Corinthians funciona principalmente quando quem está ali na parada é o Yuri Alberto. Rodrigo Serafim, Lance Voz do Esporte, primeiramente parabéns pela classificação. Claro que em final não dá para escolher mando de campo, né? Você tem que encarar o adversário independente de onde você jogue. Mas o Corinthians em casa nesta Copa do Brasil ele vem muito bem. Ele fez 12 gols em 4 partidas, uma média de 3 gols por jogo e saiu de situações complicadas ou abriu boas vantagens. Por exemplo, fez o 4-0 no Santos, que deu muita tranquilidade nas oitavas, virou nas quartas contra o Atlético Goianiense depois de perder o jogo fora. Eu queria saber de você quais aspectos do jogo corintiano, da sua ideia de jogo, são potencializados pelo estádio corintiano e como você pensa em armar o time pensando na decisão. Você vai tentar se impor, você vai tentar dar um pouquinho mais de bola para o Flamengo sair mais, enfim. Se vocês me derem tempo para pensar, não é? Se vocês me derem tempo para pensar, eu preciso de tempo para pensar. Agora preciso é descansar, pensar já no América, que é outro quebra-cabeças, não é? Aqui o Brasil eu realmente pensei que fosse mais fácil, sinceramente, não. Difícil. O Campeonato Brasileiro, difícil. As equipas são muito diferentes umas das outras, colocam-nos problemas completamente diferentes e agora é assim, quando jogamos em casa, não há dúvida nenhuma. Aqui eu não percebia muito bem porque é que jogar em casa, eu tive sempre em todos. Eu nunca tive muito esta coisa de jogar em casa ou jogar fora. Para mim, jogar fora ou em casa, nós tínhamos que ir para cima para pôr o jogo e pronto. E às vezes até fora tínhamos mais espaços, mas aqui no Brasil faz a diferença. Faz a diferença porque, não sei, é uma energia que eu não consigo explicar. Mas de facto, quando eu vejo o Fábio Santos a dar carrinhos, quando eu vejo o Fagner a dar carrinhos, quando eu vejo o Gil a morder à frente, quando eu vejo o Balbuena a morder à frente, porque parece que contagia, não é? Parece que contagia. Quer dizer que o fator casa aqui na arena faz-se sentir, como nós quando fomos ao Fluminense também sentimos, e quando fomos ao Flamengo, ou quando vamos ao Palmeiras, ou quando vamos, normalmente de facto sente-se a diferença. Eu já corri meio mundo e não senti essa diferença, mas aqui sente. Eu tenho que concordar que jogar aqui não é a mesma coisa que jogar noutros estádios, não é? Aqui esta energia, esta força da natureza que vem de fora para dentro, parece que nos transforma. Vitor Pereira aqui,
Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM, Rádio Brasil. Você citou a agressividade do Corinthians setor ofensivo e as finalizações que o time vem treinando. E hoje o time várias finalizações fora da área, tanto que o primeiro gol sai assim, teve a chance do Fausto Vera, o Duqueiroz. Você sente que o time consegue ser agressivo e até finalizar mais, tanto que o gol sai assim, é a crescente do time em finalizações e na agressividade ofensiva? Esse é o jogo que eu sempre gostei, não é? O jogo que eu sempre gostei é um jogo agressivo do ponto de vista defensivo e ofensivo. Um jogo que não dá ao adversário aquilo que ele quer, que propõe uma coisa diferente, não é? Que nos dá o... Esse é o jogo. Eu não gosto de colocar o adversário confortável no seu jogo. Só agora conseguimos, já nos últimos jogos, eu acho que nós temos aqui alguns jogos, perdemos com o Palmeiras, eu continuo a dizer que perdemos com o Palmeiras, para mim foi uma injustiça tremenda. Uma injustiça tremenda, porque o Palmeiras no jogo aqui, e era um jogo para o Brasileirão, um jogo que podia mudar alguma coisa, podia-nos dar a nós aquele input de motivação, e nós acabamos por sofrer um golo quando fomos nós a pressionar, fomos nós a deixá-los desconfortáveis no jogo. Portanto, digo o Palmeiras, depois o que é que nós tivemos mais, já não me recordo, depois a sequência, mas já são uma série de jogos em que a equipa está em transformação, ou seja, a equipa está a sair daquele jogo mais atrás, menos agressivo, para um jogo mais agressivo. É isso que eu sinto na equipa. A equipa está a crescer, está a ser mais agressiva, muito mais agressiva defensivamente e ofensivamente. É claro, vai falhando golos, mas vai criando situações de golo. Já nos aconteceu isso no jogo anterior, este jogo também. E sinceramente, pronto, o próximo jogo lá está, bem ao terceiro dia, que isso já é um problema. Isto vir um jogo ao terceiro dia não se consegue recuperar. Vamos ver o que é que vamos construir a melhor equipa possível para esse jogo e vamos tentar continuar a crescer naquilo para onde queremos, neste caminho de ser mais pressionante, de criar mais situações, de ser mais agressivos à profundidade, como fomos hoje. Vitor aqui, boa noite, Rafael Jacobucci da Rádio 365. No aspecto tático e técnico, o Renato Augusto está dentro do contexto dos principais jogadores que você já trabalhou? Dos quê? Dos principais jogadores que você já treinou? Eu já conheço o Renato, eu já defrontei o Renato muitas vezes na China, né? Muitas vezes na China. O Renato é um jogador que, se estiver bem fisicamente, se estiver sem problemas, é um jogador que faz a diferença. É aqueles jogadores que fazem a diferença. Um Renato, um Ganso, um Oscar, são aqueles jogadores que, estou a falar de jogadores dentro das mesmas características, que numa fração de segundos põem-te na cara do golo, numa fração de segundos atiram na baliza e fazem golo. Portanto, são jogadores diferenciados, e o Renato é um desses. Eu já disse muitas vezes, tomara que ele tivesse sem problemas físicos e a um nível que lhe permitisse ajudar sempre a equipa. Vitor, aqui ó, Vinícius Lúcio, Café do Setorista. A pergunta que elaboramos aqui é a seguinte: você tem ajudado a direção do Corinthians a planejar o próximo ano, ou agora é focar nesse título da Copa do Brasil? Eu em todos os clubes por onde passei, nunca, mesmo quando fico ou quando saio, eu preparo sempre um relatório sobre aquilo que eu acho que tem que ser melhorado, sobre aquilo que eu acho que correu bem, aquilo que eu acho que correu mal e que pode ser melhorado, aquilo que eu acho que, para pensar no futuro, para ficarem mais fortes, para ficarmos mais fortes, dependendo da decisão, quais são, para mim, qual é a minha opinião, qual é o caminho, no sentido também de estruturar a pré-época da próxima temporada, não é? Eu faço isso independentemente de ficar ou não. Ok? Vitor, boa noite. Ivan Pinhatari, Dimensão Esportiva. Você tem um jogador que tem dividido bastante opiniões na torcida, o Fábio Santos, que por mais seja ídolo, muitos falam que não deve ficar, no passado não tinha ido bem, tem discussão se são a favor ou não dele ficar para o ano que vem. Enquanto isso, fez mais uma partida gigantesca hoje. Eu queria que você falasse um pouco da importância do Fábio dentro e fora de campo para o seu trabalho. Naturalmente o Fábio não é aquele jogador que pode jogar 3 em 3 dias, não pode jogar 3 em 3 dias. Isso para mim é garantido. Agora, o Fábio fresco dá-nos o que nos deu hoje no jogo, não é?
dá-nos o espírito. Eu hoje não sei quantas bolas é que ele ganhou, mas ele ia no chão, ia no ar, e depois aparecia a apoiar. Agora, nós não podemos esquecer, é que eu às vezes, quando nós esta coisa entre os mais experientes e os mais novos, todos fazem parte do Corinthians, todos são importantes. O Pitão para mim tem um futuro brilhante, para mim, na minha opinião. Vamos dizer isto, se eu for para a Europa, levo o Pitão. Se puder, levo o Pitão. Se for para um clube que possa pagar, que não sei, para o ano ou daqui a 2 anos, que possa pagar o Pitão, eu levo o Pitão comigo. Porque ele tem uma qualidade que muita gente ainda não percebeu. Ele evoluiu muito do ponto de vista defensivo e vai ser jogador, para mim, vai ser jogador de equipa alta, top na Europa. Esta é a minha opinião. O Fábio. E só para valorizarmos o que temos, temos o Pitão e temos o Fábio. O que é que o Fábio nos dá? O Fábio dá-nos aquela experiência, aquela qualidade. Quando está bem, quando está fresco, dá. E ele percebe, ele está a fazer a época. Para mim, ele está a fazer uma época de uma importância para nós, uma importância enorme. Porquê? Porque ele, estando fresco, consegue jogar ao nível muito alto. O que é a diferença para o Pitão é que o Pitão tem capacidade para ir para vir. O Fábio joga mais na experiência, do ponto de vista defensivo, aquela experiência que ele tem, o timing para perceber as coisas e ajuda. Ele consegue. O Fábio é aquele jogador no grupo que consegue unir toda a gente. Nos momentos mais difíceis, ele consegue unir toda a gente. Portanto, é aquele jogador, para mim, necessário, importantíssimo para um grupo. E consegue jogar, porque não pode ser só importante e depois não jogar, depois não entregar. Mas ele só consegue entregar se tiver 8 dias para recuperar, por exemplo, ou 5 ou 6 para recuperar. Portanto, e ele entende bem isso, é um jogador de grupo, quer o melhor para o grupo, o melhor para o clube, entende bem isso. E depois temos o Bruno Melo também, bom jogador, mas está a precisar ainda, precisa de tempo, precisa do seu espaço. Portanto, todos eles são importantes. E o que sente aqui no clube é isto. É uma união. Vocês não imaginam. Você no início do jogo, por exemplo, hoje acontecem coisas muito engraçadas. No início do jogo, nós começamos a ver que o tempo está a acabar, nós temos que ir para dentro. Só que os abraços e a forma como eles se motivam uns aos outros e abraçam toda a gente e depois é mais mas é toda a gente dentro do balneário. Este espírito não é fácil. Eu já treinei muitos grupos de trabalho. Este aqui, cuidado, este é um grupo de trabalho fortíssimo, muito unido, e por isso é que eu tenho esperança que alguma coisa de bom surja, né? Eu vivo nessa também tenho os meus, como é que é? Também tenho os meus segredos, né? Os segredos não, as minhas... Não, como é que diz? Agora não interessa. Isso é qualquer coisa que uma música me dizia. Uma música brasileira me diz, mas eu agora estou-me a esquecer. Obrigado, Vitor. Boa noite a todos. Tá? Vai lá. Pessoal, mais uma entrevista aí do Vitor Pereira, longa pra caramba essa entrevista, né? Não a mesma coisa que os outros, então por isso eu vou encerrando logo o vídeo. Valeu, fica com a gente, se inscreve no canal, porque aqui você tem tudo do Coringão. Que noite fiel, que noite maravilhosa, inesquecível. Siga o Timão na Teoria, este canal, porque você terá todas as informações, opinião, e nós vamos seguir o Corinthians em cada passo, porque a gente é fiel. É nóis, vai Corinthians!